vai começar. Pronto, apareceu aqui. Então, neste caso, boa noite e boa tarde, bom dia para todas as pessoas que verão e que estão vendo este vídeo, apesar de que acho que ainda não tem ninguém vendo, né? É... Para quem não sabe, sou o Nicolas Catalani Zamboni Kikebo, ou se você preferir, se você for da capoeira, sou o Grilo Falante. É... E esse vídeo, né, é uma live feita tanto no Facebook quanto no Instagram. No caso, eu busco nesses vídeos falar sobre sobre a história da capoeira contextualizada na história do Brasil, né? E por ser uma live, eu peço que perdoe às vezes em que eu vou esquecer o que eu tava dizendo, as coisas que eu vou dizer que vou falar, vou chegar no final do vídeo, vou ter esquecido de falar as coisas, inclusive eu acho que eu devia começar a anotar para isso não parar de acontecer. As coisas que às vezes em que eu vou começar a ficar olhando pro nada, né? Às vezes em que eu vou falar alguma coisa aleatória porque eu li, né? Enfim, né? Coisas assim que acontecem, né? Bom, nesse vídeo especificamente, nós vamos, eu pretendo pelo menos encerrar a nossa conversa que a gente começou na semana passada, né, sobre a família escrava. Um tema que tem muito a ver com a capoeira, né? O tanto que a gente, para falar desse tema, só usou o quê? 5 músicas? Foi? Foram 5? Deixa eu ver aqui. Uma, duas, três. Só 5 músicas, né? Assim como vocês podem ver, é um tema que não tem nada a ver com a capoeira, né? Mas, então, assim, né? E geralmente eu gosto de trabalhar. O que que é isso aqui? Ah, tá bom. O que que eu tava falando antes de me interromper? Sim, geralmente eu gosto de, né, trabalhar com músicas mesmo, né? Porque a música nas culturas africanas, ou pelo menos na cultura Fon, né, é uma coisa muito importante, né? O tanto que eu vivo, já disse várias vezes aqui, né, que os contos são contados utilizando músicas, né? Começa e termina com música e às vezes tem música no meio, inclusive mais de uma, né? É tipo filme da Disney. E aí, né, gente, e além disso, mais do que isso, né, na capoeira a gente conta a nossa história com as músicas, né? Justamente como eu gosto de pensar que mostro constantemente nesses vídeos, né? A gente conta a nossa história com música, né? É, Inclusive, falamos de questões muito complexas através de músicas muito simples, né? Quebra-Lami como Gemaká, né? Um exemplo, né? Aquela música Negro Nagô, né? Negro Nagô quando morre é levado de banguê e os parentes vão dizendo que o urubu tem que comer e Akibabá, Canjerê, Negro Nagô fede mais que saringuê, né? Que são dois corridos que eu já trouxe aqui, né? Que falam de coisas extremamente complexas, né? E que são mal interpretados, né? Inclusive pelos capoeiristas, muitas vezes, né? Então, e alguns com metáforas que se você não souber, você vai cair no conto do vigário, né? Santo Antônio é protetor da barquinha de Noé, né? Que encaixa perfeitamente já que Santo Antônio é o santo casamenteiro, né? E não tá falando disso, né? Que é um outro corrido que eu também já mostrei aqui, né? Já expliquei, né? É, e no vídeo de hoje, especificamente, a gente vai utilizar Filhos Mestiços, que foi uma música que eu já usei aqui, que eu vou trazer ela com um olhar diferente, né? Porque quando eu utilizei a música Filhos Mestiços, eu queria exatamente falar disso, dos filhos mestiços, né? Dos cafusos, dos caboclos e dos mulatos, né? Que constituem a maior parte da população brasileira, ainda que neguem, né? E hoje eu vou trazer essa música com uma outra visão, né? Porque isso também é uma coisa muito legal na arte, né? A arte ela é interpretativa, a arte você entende ela do jeito que você quiser, né?
É tipo, óbvio que o ideal é que esteja relacionado o seu entendimento com o que está mostrando ou dizendo, né? Mas a arte, ela é interpretativa, né? Boa noite, Manuel. Né? É... E a outra música que eu vou trazer é uma música do Boa Voz, né? Felizmente eu tenho 80% de certeza que é do Mestre Capô, né? E enquanto que a outra que eu vou trazer é do Mestre Boa Voz, né? Pretabá, né? Então vamos começar, já deu 6 minutos, né? A falar sobre o tema propriamente dito, né? O tema, né? Se for da semana passada, que foi com basicamente falar sobre a estruturação da família escrava, né? Foi as adaptações que a família africana sofreu aqui no Brasil, né? E falar da a relação da família escrava com os senhores de escravos, né? Hoje a gente vai conversar sobre as funções que alguns escravos assumiam e que tinham um impacto muito grande nessa questão da família, né? Obviamente todas as funções, né, têm um impacto na família. A condição de escravo em si tem impacto nessa questão da família, né? Mas essas três funções especificamente têm um impacto muito grande, né? A primeira delas é o chamado escravo reprodutor. Qual que era a função do escravo reprodutor? Vocês podem não adivinhar, mas a função dele era reproduzir, né? Era ter filho, né? E esses escravos geralmente eram pessoas altas e com homens altos e com canelas finas, né? Por quê? Porque acreditava-se, por algum motivo que não me pergunte, que pessoas altas com canelas finas eram mais propensas a terem filhos do que filhas, né? No caso, isso era uma coisa importante porque porque para botar uma pessoa para trabalho na lavoura pesado, trabalho na mina pesado, que vai matar em 7 anos, né? Se buscava colocar homens, né? Nessas funções, porque se até hoje tem energúmero que pensa, né, que teve filha porque deu uma fraquejada, né, no final, né, pensa que não entende que ambos os sexos são iguais, né? Imagina naquela época, né, que a gente está falando, né, do no século XVI, XVII, XVIII e XIX, né? Então, e sobre os escravos reprodutores, né, tem um caso muito emblemático, né, um caso muito conhecido, um dos mais conhecidos, se não mais conhecido, né, que é o caso do Pata Seca, né, ou se preferir, Roque José Florencio, né, que era chamado de Pata Seca por causa das mãos, né, que eram longas e finas. Né? Bom, ele foi comprado por um tal de Francisco da Cunha Bueno, né? Lá numa feira numa vila de Sorocaba. E ele tinha só 2,18 de altura, né? E ele vivia ele vivia lá nos arredores de São Carlos, né? Lá no vilarejo de Santa Eudóxia. E a função dele era justamente ser um escravo reprodutor, né? Só que assim, como escravo reprodutor, ele regularmente era obrigado a ir na senzala estuprar as outras escravas, né? E o que acontece, né? Um escravo reprodutor, ele inclusive custava mais caro que um escravo normal, pelo fato de que ele tinha esse bônus, né, de ficar te dando escravos, né? Então, justamente eles eram comprados para reproduzir, né? Então, logicamente, você não ia botar ele para trabalhar na lavoura e morrer daqui 7 anos, né? Não, o seu objetivo é que ele viva o máximo que der para ter a maior quantidade de filhos que der, né? E
Então, o que que ele tava. Então, o que que no caso? Então, geralmente colocava em trabalhos mais leves, né? Buscava-se ter com os escravos reprodutores uma relação mais harmoniosa do que tinha com os outros escravos, né? No caso do Pata Seca, ele sequer vivia na senzala, né? E o trabalho diário dele, né? Era basicamente percorrer 35 quilômetros de cavalo de Santa Eudoxa até São Carlos e mais 35 de São Carlos até Santa Eudoxa, né, para ficar entregando correspondência. Bom, e durante esse serviço aí de mensageiro dele, ele acabou conhecendo uma moça da cidade chamada Palmira. E aí ele pediu ela em casamento, levou ela pra fazenda, e aí o senhor dele deu pra ele 20 alqueires, né? E aí ele viveu nesses 20 alqueires dele, inclusive na verdade ele não viveu nos 20 alqueires porque ele não tinha dinheiro pra cercar, então uma parte foi perdida para vizinhos, né? Mas ele viveu lá nessa terra dele, né? Até o final da vida dele, né? Vivendo de plantação de mandioca, abobrinha, criando galinha, fazendo utensílio doméstico, né? E com a Palmira ele teve 9 filhos, né? Aí você já tá pensando, nossa, o cara teve 9 filhos, né? Caraca, né? E é isso. Só que ele não teve 9 filhos. 9 filhos foi com a Palmira. Porque acredita-se que ele tenha tido 200 filhos não registrados, né? 200 filhos com essas escravas que ele regularmente estuprava, né? Inclusive, ele seria ancestral direto de 30% da população de Santa Eudóxia, né? Se você acha que isso não é suficiente, né? O cara, ele acredita-se que nasceu lá na primeira metade do século XIX, né? E na certidão de óbito dele diz que ele morreu em 1958, né? Então ele morreu com... E aí, então acredita-se que ele morreu com 130 anos, né? Tem uma frase aí famosa, né? Que tava no. Que tá. Não sei se tá, mas eu sei que um dia esteve, né? No Museu do Amanhã, né? Dizendo. Já nasceu o homem que vai viver até os 150 anos, né? Isso porque o Pata Seca ele não nasceu no século XX, ele foi nascido no século XIX. Senão tinha vivido até os 200, né? Enfim, né? Era basicamente essa o papel do escravo reprodutor, né? E a gente tinha e aí a segunda função sobre a qual eu quero comentar, né, de ser não necessariamente é contada, mas pode ser interpretada através de filhos mestiços, né? É, misturou filho de negro e plebeu, o que viram nos olhos de Deus, meu Brasil cafoso caboclo, a fusão de todas as raças. Era a luta de matar, mas era um povo de paz. Até branco entrou nessa mistura, porque não aguentava ver mulata. Rapadura é doce, mas é dura. O pior que tiro é facada, ia. Era a luta de matar, mas era povo de paz. Descobriram a América do Sul, visitante de todos os continentes. Toda hora chegava mais um. Quem morria aqui era indigente, ai, ai. Era a luta de matar, mas era um povo de paz. Mestiço da cultura brasileira, o tempo lavou o chão da ladeira, misturando com o sangue da capoeira e o chão da ladeira. Era a luta de matar, mas era um povo de paz, né? E por que eu tô trazendo essa música de novo, né? Vamos interpretar ela numa como é que se fala? Numa posição diferente, né? Vamos misturar aqui os versos, né? Então ele fala aqui o seguinte, né? E vamos ignorar o quarto verso, não que ele não se encaixe no contexto, porque ele se encaixa perfeitamente, mas porque para essa discussão ele não vai acrescentar muita coisa para o meu objetivo, né? Porque justamente ele fala da questão de quilombos, que havia muito nessa região, né?
Inclusive a gente conversou sobre quilombos nessa região, né? Que eu vou falar. Né? Então o que que acontece? Ele falou: descobriram a América do Sul, visitante de todos os continentes, toda hora chegava mais um, quem morria que era indigente, né? E aí, olha só que curioso, né? Um momento em que houve um boom assim da população brasileira, né? Pelo menos da população de colonos, foi quando descobriram o ouro, né? Que é eu falei lá no vídeo em que a gente conversa sobre a mineração, né? Que uma quantidade absurda de portugueses vieram aqui para o Brasil tentar lá achar o ouro, né? E aí foi que tinha sido recentemente descoberto pelos bandeirantes paulistas, né? E aí veio um monte de gente, veio uma quantidade assim absurda de gente, né? E aí teve, e era tanta gente que não tinha comida para todo mundo, né? Então tinha muita gente passando fome, né? Que morreu de fome, coisa e tal nessa época, né? Nessa região, né? Justamente os indigentes, né? Que vieram lá de Portugal para tentar se dar bem aqui no Brasil, né? E o que que acontece, né? E aí, no na primeiro verso da primeira estrofe, né, diz: misturou filho de negro e plebeu, né? Quem que é esse plebeu? Esse plebeu, né, é justamente o português que veio lá de Portugal, que era ninguém que veio tentar ficar rico com ouro aqui do Brasil, né? Boa noite, Jaci, boa noite, Neia, né? Esse era o plebeu, né? E aí, né? Diz na segunda estrofe: até branco entrou nessa mistura porque não aguentava ver mulata, né? Porque era justamente isso que acontecia, né? Essa mistura não foi só de negro com índio, né? Foi também de branco com negro, branco com índio, branco com mulata, né? Só que o que que isso tem a ver com a mineração? Bom, acontece o seguinte, que quando aconteceu essa época da mineração, né, que veio um monte de gente, foi ali desenvolvendo as cidades, né, alguns senhores de escravos tiveram a brilhante ideia de pegar e prostituir as escravas deles, né? É, Inclusive, escravas que eram menores de idade eram forçadas a se prostituir, né? Algumas eram obrigadas a faturar até 10 mil réis por dia, né? E, é, é, e essas escravas, né? Elas surgiram justamente, essa função surgiu justamente nesse contexto, né? No Brasil. O, é, Claro que no mundo dizem que é a profissão mais antiga de todas, né? Não concordo com essa afirmação, mas sem dúvidas é uma das mais antigas, né? Mas no Brasil surgiu e se desenvolveu nesse contexto, né? Em São Paulo, na verdade, elas ficavam principalmente lá nas fontes, né? Que tem tudo a ver com a capoeira, porque a capoeira era muito praticada nas praças perto das fontes, né? Porque o que que acontece? Né? Era um tempo muito assim primitivo, né, gente? Então a gente não tinha encanamento, a gente não tinha água encanada, a gente não tinha esgoto, coisas que só um lugar muito primitivo não teriam, né? Que obviamente no Brasil tem assim em todos os cantos, né? Porque senão o Brasil seria um lugar muito primitivo, né? Então não tinha esse tipo de coisa. E aí, então, os escravos e as pessoas pobres, né, tinham que ir até as fontes e para pegar água, né, faziam lá as filas enormes, né, e aí as prostitutas ficavam lá, né, e os capoeiristas que estavam lá, né, de vez em quando paravam e brigavam, né, acontecia lá, né? Essas fontes, inclusive, são os marcos territoriais das maltas que vão ter lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Né? E aí no Rio de Janeiro, especificamente, né, o Debré vai contar que as vendedoras de doces, né, aquelas vendedoras de quitutes, né, as baianas do acarajé, né, elas faziam outros favores tão doces quanto que elas estavam lá vendendo, né?
E justamente se dá a entender que elas também se prostituíam, né? E isso em 1808 vai se tornar uma coisa assim extremamente normal, né? Tão normal que depois eu vou comentar melhor com vocês, né? Vai ter um cara que vai propor a abolição da escravatura para acabar com a prostituição, né? É, e aí, né? Inclusive vai ser recomendação médica no século XIX, século XX, né? Vai ter os médicos lá recomendando as prostitutas, né? E bom, e mais do que isso, né? No, o- Inicialmente, né, lá na região das Minas, né, e que vai se espalhar para o Brasil de maneira geral, né, vão ser aquelas que vão ser colocadas enfeitadas lá nas janelas, né, e que vão ser chamadas justamente por ficarem nas janelas, né, não de prostitutas, mas de mulheres da janela ou meninas da janela, né? Quando digo que vai se espalhar é porque vai se espalhar mesmo, né? Em 1717, por exemplo, vai ter um viajante francês chamado La Barbinet que vai dizer que em Salvador tinham só 255 meninas da janela, né? Então, assim, se espalhar, vai se espalhar mesmo, né? E, inclusive, vai ser uma imagem tão comum, né? Que até hoje em dia tem aqueles bustos que são chamados de namoradeira, né? Os bustos das namoradeiras, que justamente representam essas escravas prostitutas, essas meninas da janela, né? É, e a terceira função, né? Que está presente na música do Mestre Boa Voz, né? Pretabá, né? Meu Deus, cadê Pretabá? Meu Deus, cadê Pretabá? Meu Deus, cadê Pretabá? Meu Deus, cadê Pretabá, meu Deus? O filho do coronel chora no colo de Sinhá, toda noite acordado, procurando Pretabá, meu Deus. Pretabá que o criou como se fosse filho seu, e o menino só vingou, porque Pretabá de seu leite lhe deu, meu Deus. Coronel disse que sim, ninguém vai dizer que não. Pretabá criou seu filho, acabou sua missão, meu Deus. Pretabá foi castigada por algo que não cometeu, mas quando foi descoberto, era tarde demais, Pretabá morreu. Quem sabe esse coronel não soubesse o que fazia, pois não levou muito tempo, e sem Pretabá o menino morria, meu Deus. Sabe Deus pra onde foi, e eu fico a imaginar que o filho do coronel se encontrou com o Pretabá, meu Deus, cadê Pretabá, meu Deus, cadê Pretabá, meu Deus, né? Eu não cantei no coro, né? Porque ficaria longo demais. Eu acabei esquecendo uma estrofe, né? Que só pra quem não sabe é essa aqui, né? Como é que era? Logo depois do Coronel disse que sim, né? Pretabá batendo pilão, ouviu a voz do coronel. Preta, chegou sua hora, faça uma prece a Deus do céu, meu Deus, né? Então, quem que é a Pretabá? A Pretabá é uma ama de leite, né? O que acontece é os seres humanos, em algum momento da história, ou em alguns povos, né? Eles concluíram que era chique ter uma ama de leite, né? Que não era muito legal as mães ficarem amamentando os filhos, né? E aí pegava e tinha que ter ama de leite, né? E isso foi um costume importado aqui pro Brasil, né? Era muito comum. Na verdade, as senhoras de escravo, né, geralmente não amamentavam os filhos dela, né? Tinha uma escrava para fazer isso, né? Que é justamente a ama de leite, né?
As chamadas mães pretas também são chamadas assim, né? É, e no caso, por quê? Boa noite, boa noite, Lucas, né? No caso, o que acontece? Você acreditava, né, até o século XX, que as negras produziam leite mais forte em maior abundância que as brancas, né? Então, essa era uma das razões para se colocar justamente as escravas lactantes para amamentar os filhos dos senhores, né? E o que acontece? Justamente por isso, geralmente elas não eram para os filhos delas muitas vezes não bebiam leite da mãe, né? né? E justamente por essa necessidade, justamente pelo fato do bebê ter que tomar leite, né? Costumava se dar, quando não tinha outra opção, papa de mandioca e leite de animal mesmo, né? Para os bebês. Inclusive, essa é uma das várias razões para a grande taxa de óbito entre os bebês escravos, né? E na verdade, os que sobreviviam, né? Assim é claro, né? E as amas de leite elas cuidavam, né? De maneira integral dos filhos dos senhores, né? Então assim, quando se diz, né? Pretabá que o criou como se fosse filho seu e o menino só vingou porque Pretabá de seu leite lhe deu, é porque é exatamente essa situação, né? Quem criou a criança foi a Pretabá, né? E o interessante é quem amamentou a criança foi a Pretabá. E inclusive é interessante ele falar que o menino só vingou porque Pretabá de seu leite lhe deu, né? Porque justamente como é arte eu posso interpretar dessa maneira, né? Apesar de não estar dizendo explicitamente isso, né? A gente pode muito bem entender que a Pretabá que o filho da Pretabá não foi amamentado por ela, né? Não deixaram ele ser amamentado por ela e ele morreu, né? Ele não vingou, mas o filho do coronel vingou, né? Então, assim, essa era a realidade das amas de leite, né? E, o bebê que sobrevivia, né? Ele era dado de presente pro filho do coronel, ele era dado de presente pro filho do senhor de escravo, né? O escravo particular dele, o brinquedinho pessoal, né? E era assim mesmo, eu não tô falando assim de maneira exagerada, não. Inclusive, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? O Brás Cubas tem um escravo, acho que era Prudêncio o nome dele, né? Agora eu não lembro. O que ele mostra justamente isso, né? O. É, esse escravo que eu acho que se chamava Prudêncio, né? O escravo do menininho lá de 7 anos, do Brás Cubas de 7 anos, né? Que o Brás Cubas, inclusive, ele conta, né? Que ele pegava, montava de cavalo e chicoteava, né? Na brincadeira dele, né? Então, assim, né? Então, geralmente, quando o filho de uma ama de leite não sobrevivia, ele acabava dentro dessa condição, porque iam ter lá mais ou menos a mesma idade, né? É, e aí, o que acontece se a senhora não tivesse uma escrava lactante, né? Ela ia ter que amamentar o filho dela? É claro que não, gente. É claro que não. Ele simplesmente alugava, né? Então acontecia. Então então às vezes a ama de leite não era escrava daquela pessoa, né? Era só alugada. E às vezes era ama de leite de mais de uma senhora de escravos, né? E essa vai ser uma prática que vai aumentar muito com a Lei Eusébio de Queiroz, que foi a proibição lá do tráfico atlântico, né? Quando a segunda, ou foi terceira, agora eu não lembro se foi segunda ou terceira, né? Porque no Brasil é assim, é sempre voltar em função das coisas, né? A gente vai falar mais dessa lei quando falar da abolição da escravatura. Eu não sei se eu já disse isso hoje. Se eu não disse, era para eu estar falado, né? Porque aí eu não teria falado da questão dos. Vixe, esqueci.
da questão dos escravos de Santa Eudóxia, né, que com a proibição do tráfico foram aumentar a quantidade, né? Muito, talvez muito por conta da presença do Pata Seca, né? Enfim, né? Então era essas três funções específicas que eu queria trazer hoje, né? Para enriquecer mais essa discussão sobre a questão da família escrava, né? É, então eu creio que seja só isso mesmo e até a próxima semana, né? Que eu não lembro o que eu vou falar na próxima semana, não, mas até a próxima semana eu descubro. E isso aí, né? É só isso mesmo, por hoje é só, pessoal, boa noite. E esse vídeo, é claro, estará no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, dentro de uns 15 minutos.